Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente na Fraternidade Luz e Fé para mais uma palestra. O tema de hoje é sobre aceitação, que é uma das ações imperativas da nossa vida. O tema está baseado nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e também no livro O Céu e o Inferno de Kardec. Mas o que vem a ser aceitação? Aceitação significa receber tudo o que é nos dado, tudo o que é nos oferecido, concordar com as situações da vida, conformar-se com aquilo que acontece conosco, admitir os nossos erros e reconhecer os nossos defeitos. E o que é a dor? A dor é uma sensação penosa, desagradável, que pode ser de vários tipos e intensidades, que nos faz sofrer. Ou também ela pode ser uma mágoa, originada por desgostos do espírito ou do coração, sentimento causado por decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, temos o seguinte ensinamento sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem que os homens, erradamente, se confundem com a negação do sentimento e da vontade. Então, a obediência e a resignação não pode ser confundida com negação e falta de vontade. Porque a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas que carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Então, as provações, elas nos fazem testar a nossa obediência e a nossa resignação. Temos várias causas do sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aprendemos que existem duas causas de sofrimento para nós aqui na Terra. Uma são causas da vida atual, do nosso dia a dia. E a outra são causadas das vidas anteriores. E o que vem a ser isso? Exemplos de sofrimentos por causas da vida atual. Quando queremos fazer negócios, queremos tirar atalhos, quando queremos fazer algo por ambição, para ganhar muito dinheiro, isso pode trazer grande sofrimento para nós. Quando estamos revoltados com alguma pessoa, ou queremos ser mais do que aquela pessoa, quando nos colocamos num pedestal perante as pessoas, é o nosso orgulho que fala mais alto.
Nesse caso, também podemos trazer sofrimentos para a nossa vida. E quando somos imprudentes, quando dirigimos com o celular ligado, sem prestar atenção no volante, sem prestar atenção no trânsito, podemos causar um grande sofrimento para nós também, através de um acidente com danos físicos e danos materiais. E também temos a preguiça, que nos causa muito sofrimento. E como que a preguiça traz sofrimento? Porque deixamos de estudar, deixamos de aprender, preferimos ficar deitados na frente da TV sem trazer ensinamentos para a nossa vida, ou quando deixamos de fazer uma tarefa muito importante, e agora estou com preguiça, não vou fazer. Tudo isso pode trazer um sofrimento para a nossa vida. E além disso, existem os outros sofrimentos causados pelos excessos. Excesso de gula, comer demais, excesso em compras, comprar coisas que nem ao menos precisamos. Tudo isso pode gerar em nós um grande sofrimento. Outro exemplo seriam os vícios, beber demais, fumar, drogas e outros vícios que trazem grandes sofrimentos. A inveja também é um grande exemplo de sofrimento a nós mesmos e às outras pessoas. E os sofrimentos por causas das vidas anteriores, quais são? De repente, a perda de um ente muito querido. Uma pessoa jovem, uma criança, ou mesmo um irmão, um marido, uma esposa, num acidente repentino. Isso pode estar dentro das causas de uma vida passada. Um outro exemplo, flagelos naturais, onde por enchentes, por terremotos, por ventanias, de repente perdemos todos os nossos bens, sem ao menos a gente esperar. Também pode ser uma provação colocada no nosso caminho devido a causas de vidas anteriores. E quando as crianças nascem com algum problema grave de saúde, cegueira, paralisia, ou outra doença que requer muitos cuidados durante o crescimento dessa criança, a gente fica imaginando, mas por quê? Por que essa criança fez nessa vida para ter um castigo desses? Na verdade, não é um castigo, e sim uma escolha feita numa vida anterior. E isso nos leva ao gráfico das fases de adaptação. Então, estamos numa vida normal, tranquilos, e de repente acontece algo muito impactante. Alguma tragédia, alguma morte, alguma coisa que nos faz sofrer desesperadamente. O que normalmente acontece nessa fase da nossa vida? Primeiro, tentamos negar. Isso não está acontecendo comigo, não é justo, não está nada bem, é uma bobeira, e a pessoa está naquele momento de negação. Depois, ela passa para um momento de raiva. Mas por que aconteceu comigo? Isso não é justo. O outro é culpado disso, não sou eu. E por quê? E por quê? Do momento da raiva, caímos na depressão. Essa depressão faz a gente pensar que o mundo não é mais aquilo, que nunca mais vamos ser felizes, que não enxergamos saídas para esse nosso problema, que tudo perdeu a cor. E desse momento de depressão, aos poucos, a gente vai entrar no momento da barganha, da negociação. O que quer dizer isso? Começamos a fazer promessas, negociamos com Deus. Ah, meu Deus, se acontecer tal coisa, eu faço isso, aquilo, aquele outro. Eu subo de joelhos uma escadaria enorme. Eu vou a pé daqui até a Madre Paulina. Eu faço um monte de ações tentando negociar com Deus, tentando recuperar aquela minha situação anterior da vida normal. E até que um dia a pessoa entra numa posição de estudo, olha para trás, tenta perceber que
aquela situação não tem jeito, ela aconteceu. E imagina todas as coisas que me levaram a chegar naquela situação. E assim ela acaba aceitando, ela acaba entrando no processo de aceitação, de acreditar que tudo está certo da forma que está aí, que tinha que acontecer. E com isso, aos poucos, a pessoa entra numa vida normal novamente. Então, esse processo tem 5 etapas importantes que normalmente a gente faz sem mesmo perceber. E a escolha das provas. No Livro dos Espíritos, na questão 259, Kardec pergunta: se o espírito escolhe o gênero de provas pelas quais deve atravessar, significa que todas as atribulações da vida têm por princípio a nossa escolha? E os espíritos respondem: todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. As particularidades, as pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia são consequências de vossos atos. Então, o gênero das provações podem ser, como no exemplo anterior, um nascimento com um defeito físico, uma grande perda familiar no meio da minha vida terrena, alguma coisa que me faz parar o momento atual e repensar a minha vida. Esse é o gênero da provação. E assim entramos no livre-arbítrio, que vem a ser. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos respondem: se o homem tem a liberdade de pensar, também tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, se todos nós pensamos, também temos as nossas ações. E as nossas ações são escolhas nossas. Com esse conceito, entramos na lei da ação e da reação. No capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, temos a seguinte afirmação: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. E o que quer dizer isso? Que Deus é tão bom que nos deixa plantar tudo o que quisermos. Então eu posso fazer o que eu quiser nesta vida, tudo. Porém, Deus é tão justo que faz nós colhermos o que plantamos. Então eu posso fazer o que eu quero, porém eu tenho que ter consciência da consequência daquilo que eu estou fazendo. Essa é a lei da ação e da reação. E, nesse conceito de ação e reação, chegamos à conclusão que devemos aceitar a nossa família. Aceitar aquele irmão chato, aceitar aquele pai e mãe que não nos deixa fazer tudo o que queremos, aceitar aquele marido que não é tão perfeito, aceitar aquela esposa que não faz tudo o que nós esperávamos, aceitar todos os membros da família. Porque Francisco Xavier, no livro O Consolador, já dizia: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então é no seio da família que nós aprendemos as primeiras lições. É com aquele irmão, é com a mãe e o pai que nos fazem aprender, é com o marido que temos hoje, é com a esposa, com nossos irmãos de trabalho, com essa família
que temos as primeiras lições da nossa vida. Devemos aceitar também a nós mesmos, reconhecer os nossos erros e corrigi-los e dar o melhor da gente nesse processo. Não sentir culpa pelas coisas que fazemos, pelos erros que cometemos, porque também são fases do processo de aprendizado aqui na Terra. Mas sempre tentar fazer o melhor que pudermos para sermos o melhor que conseguirmos. Cada um de nós tem os nossos limites. Não vamos conseguir resolver todos esses defeitos numa única encarnação. Temos que abraçar alguns defeitos, alguns erros e sim corrigir estes. Aceitar o passado. O nosso passado é um conjunto de fatores que nos trouxeram até aqui. O nosso passado nos fez o que somos hoje. Então, rejeitar o passado e sofrer devido ao passado não altera situação nenhuma. Só aumenta a nossa insatisfação, a nossa tristeza, a nossa angústia. Então, o passado é um fato, aconteceu e pronto. O que podemos fazer? Reagir, aprender com esses fatos, analisar esses fatos, para conseguir buscar mudanças. Então, baseado no que eu fiz ontem, eu preciso hoje fazer melhor, assim eu corrijo os meus erros. Então, o passado me fez o que eu sou hoje. E por que devemos ter motivos de resignação? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte afirmação: o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. O que quer dizer isso? Não estamos aqui encarnados a passeio, estamos aqui a trabalho e em estudo. A nossa Terra, o nosso planeta, é uma escola, é um mundo educativo. Então, quanto mais negarmos, quanto mais sofrermos, quanto mais recusarmos os nossos defeitos e os nossos erros, mais sofrimento nós mesmos nos trazemos. Então, quanto antes analisarmos esses defeitos e esses erros, antes conseguimos encontrar uma forma de resolvê-los e antes seremos felizes. E em toda a escola aprendemos, exercitamos, nesse exercício erramos e assim crescemos. Então essa é a meta, essa é a nossa missão. Nesse processo todo de adaptação das mudanças, temos aqui um gráfico da Elizabeth que nos mostra a variação versus o tempo do nosso humor em todas essas fases de adaptação. Então, a negação. Por exemplo, essa época de pandemia que nos trouxe muitas mudanças. Ficar eternamente negando, não, isso não está acontecendo, isso é uma mentira, eu não vou pegar doença, eu não vou me cuidar, vai resolver a nossa situação? Não, não vai. Então, quanto mais tempo ficarmos nessa etapa da negação, mais tempo vamos sofrer. E saindo da negação e entrando na ira, esse Covid é ruim, por isso eu não tenho mais trabalho, eu perdi meu emprego, não, o meu salário diminuiu, eu tenho que ficar em casa, não posso mais passear, não posso ir ao shopping, braba, revoltada, irada. Vai trazer alguma solução? Não vai. Depois o processo da barganha, negociar fatos. Vai resolver o problema nosso? Também não. Cair em depressão, ficar dentro da cama, debaixo das cobertas, não querer fazer nada, não querer reconhecer o mundo, também vai nos trazer uma solução com essa situação do Covid? Não. O que temos que fazer? Analisar, observar, aprender com a situação. O que eu posso fazer melhor no meu trabalho com
com esse distanciamento social, com esses cuidados? O que eu posso fazer para ser útil, para mudar, para passar por esse problema de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais feliz? Descubro o que eu preciso fazer, faço e aceito a situação. Então, quanto mais rápido eu conseguir passar por todas essas etapas, antes eu aceito a situação, eu me adapto a ela e assim eu consigo viver melhor comigo e com a minha família e com meus colegas de trabalho. E assim, chegamos a esta etapa, a esse slide, da transformação. Temos aqui o exemplo da borboleta, que antes de ser bela e perfeita, ela era uma simples lagartinha. A lagarta, ela passou por casulo, depois do casulo se transformou na borboleta. Mas esses momentos para ela não foram fáceis. Foram momentos difíceis, momentos de transição, momentos de provações e dificuldades. Então, aceitar não é negar os problemas, não é negar o sofrimento. Aceitar é um ato de força interior, sabedoria e humildade, pois existem inúmeras situações que não estão sob nosso controle. Aceitar também é ter fé, porque a fé é que vai fazer a gente conseguir contornar essas situações que não estão ao nosso controle. E as pessoas são como são. As pessoas não são perfeitas e dificilmente mudam. A única coisa que a gente pode mudar numa outra pessoa é a maneira como a gente enxerga essa outra pessoa. Então, se temos uma pessoa com a qual a gente só percebe coisas negativas, que tal olhar para ela com o olhar do amor, com o olhar da caridade e ver nela as suas qualidades, a sua bondade, a sua beleza interior? Assim eu consigo mudar as pessoas, mudando o meu modo de enxergá-las, de vê-las. A única pessoa que podemos mudar é a nós mesmos. Eu preciso decidir que eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa mais feliz, eu quero ser uma pessoa agradável. E assim eu tomo atitude e mudo os meus atos. Temos que lembrar que tudo é movimento, que nada é permanente. Então, apesar de muitas vezes pensarmos que a nossa vida é eterna, nesse plano, nessa encarnação, ela é um momento de estudo, de evolução, de aprendizado que passamos. E esse momento precisa ser aproveitado da melhor maneira que pudermos. Então, a aceitação é o início da nossa transformação. Aceitar é expandir a consciência e encontrar respostas, solução e alívio. Então, quando estamos nesse momento de aceitar o que está errado e pensar o que eu posso fazer para tornar a situação um pouco melhor e mais certa, eu experimento o alívio de um problema resolvido. Aceitar nos leva à fé. A fé é a força que nos impulsiona a querer fazer mais, a querer fazer melhor. É fundamental entender que aceitar não significa desistir, é seguir adiante com otimismo. Então, só a fé pode fazer uma pessoa que está no momento de desespero crítico seguir com otimismo. Porque a situação aconteceu e não pode ser mudada. O que eu posso mudar é a minha atitude. Se eu conseguir mudar a atitude com a fé e otimismo, eu aceito e experimento a sensação de alívio. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, também aprendemos que bem-aventurados são os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Porque eles terão
centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Ou seja, aceitar com amor as provas que nos vêm, transformar o sentimento em atitude de otimismo, conseguir com a fé enxergar que esse momento é difícil, mas que nada dura para sempre, que as coisas mudam, que os momentos mudam, e com a minha força de vontade e otimismo, eu chegarei a uma etapa mais feliz da minha vida. Chico Xavier, em Renovando Atitudes, nos diz que aceitar nossa realidade tal qual é representada, tal qual representa um ato benéfico em nossa vida. A aceitação traz paz e lucidez mental, o que nos permite visualizar o ponto principal da partida e realizar satisfatoriamente nossa transformação interior. Então, aceitar é nos transformar, é sair da posição de vítima e entrar numa posição de otimismo, de levar a vida com atitude, com amor, com caridade, levar a vida com fé. Chico nos recomenda: não fujas à luta. Acolhe as tuas dificuldades quando não consigas extingui-las, sanando-as pouco a pouco, sob esforço da tua energia serena. Não fujas à luta que a vida te propõe. Na intimidade de ti mesmo e atendendo ao trabalho do dia a dia, a fim de superá-la, conserva a certeza de que é pelas tuas próprias prestações de serviço ao bem comum que a bênção da vitória te marcará. E, finalmente, gostaria de trazer uma oração de São Francisco de Assis que nos diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que assim seja.